dezembro de 2026, eu faço 30 anos. Então tem pelo menos 15 anos que eu faço metas de ano novo, né? Resoluções de ano novo. Janeiro de 2026. Então ainda podemos, falar de metas e dois, desejar feliz ano novo. Então feliz ano novo para você. Quem é do Rio de Janeiro já está assim acordado que até antes do carnaval ainda é feliz ano novo, porque o ano só vira de verdade depois do carnaval. Aceitem. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gosta de metas, gosta de criar metas, de ter ali anotado em algum lugar, seja digital ou físico, né, no papel. Sempre fiz metas desde que eu me lembro que existia essa coisa de criar metas, né? Desde que eu descobri isso lá adolescente, eu passei. Ai, não quebra meu negócio, não. Deixa eu abrir aí a porta pra você. Bom, o Minifold acabou de estragar aqui meu enfeite, mas tudo bem que não estava aparecendo muito. Então eu faço metas desde muito nova. Teve algum ano que eu lembro bem assim de ter ficado estressada, porque eu falei, ai não, ano passado eu não consegui cumprir, porque a graça da meta é essa. Você faz ali as suas metas no final do ano, no início do ano seguinte, e aí você passa o ano tentando cumprir. E chega no final do ano, você faz tipo um balanço, entendeu? Do que você conseguiu realmente cumprir e do que não. E aí eu lembro que teve um ano que eu falei assim, ai, esse aqui é, sei lá, o quinto ano seguido que eu não cumpro minhas metas. Eu vou parar de fazer. Chega, eu fico me sentindo pressionada, não sei o quê. E aí pronto, né? Me embucetei e não coloquei meta nenhuma para esse ano. Tempos atrás, né? Eu não lembro certo qual foi o ano. Mas aí eu lembro que eu passei esse ano inteiro sem metas. E aí chegou no final do ano eu tava meio, sabe, assim, me sentindo um pouco mocoronga. Do tipo, ai, caraca, por que que eu não fiz, né? Agora eu não tenho nada pra olhar. Eu não sei o que que eu alcancei, o que que eu deixei de alcançar. Aí eu fiquei me sentindo pra baixo de não ter feito as metas. Então, eu voltei a fazer depois desse ano que eu me senti pra baixo por não ter feito, voltei a fazer nos anos seguintes. Mas de todos esses anos, né, em dezembro de 2026, eu faço 30 anos. Então tem pelo menos 15 anos que eu faço metas de ano novo, né? Resoluções de ano novo. Mas só no ano passado, em 2025, que eu consegui criar um sistema para desenvolver, para cumprir minhas metas de verdade. Eu já adianto que eu não cumpri todas as minhas metas de 2025, porque foi ao longo de 2025 que eu fui descobrindo a melhor maneira de se cumprir metas, que é ter uma meta grande, dividir essas metas em submetas e fazer esse acompanhamento mensalmente. Então, todo mês, se possível mais, mas enfim, né? Eu tenho carteira assinada. Eu tenho que cumprir ali meu horário com a carteira assinada. Eu tenho mais. Idealmente, uma vez por mês, você olhar ali e fazer o balanço das suas metas. Então, eu tenho uma meta, vou usar metas que muita gente coloca. Quero ser mais saudável. Divida isso em coisas menores. Quero ser mais saudável? O que consiste em ser mais saudável? Ter uma alimentação melhor, fazer exercícios físicos, sei lá, fazer uma terapia, porque faz parte, né? Cuidar da cabeça. E aí você vai quebrando isso em mais e mais coisinhas pequenininhas. Então, alimentação. Escolher um dia da semana para fazer comida e preparar marmitas. Escolher o dia de semana de fazer feira, de ir ao mercado. Então você vai lá criar na sua agenda isso, e tudo isso vai deixar de ser uma meta grande e vai virar passo a passo do seu dia a dia. Essas metas elas vão ficar diluídas no seu dia a dia. Então, diariamente, você vai estar tendo uma vida mais saudável, porque você está indo ao mercado comprar o que você precisa, você está indo à feira comprar o que você precisa, você tem que se matricular lá na academia ou no esporte que você queira, uma natação, um futebol, um vôlei, tanto faz. E aí, aos poucos, aquilo vai entrar no seu dia a dia, vai parar de ser uma meta, viver uma vida mais saudável, e vai virar um hábito viver mais saudável. E quando isso vira um hábito, quando a meta passa a ser o hábito do seu dia a dia,
você já cumpriu, entendeu? Então você consegue cumprir, sei lá, em março você vai ter conseguido cumprir a sua meta, porque vai ter entrado na sua rotina de uma forma, isso se você tiver começado desde o dia 1 de janeiro, né? Que não é o caso aqui, o dia que eu tô gravando já tá bem no finalzinho de janeiro. Mas vai ter entrado no seu dia a dia cumprir essa meta. Então, todos os dias você está cumprindo um pouco da meta. Se você mantiver ali uma constância, então você vai passar o ano inteiro cumprindo a meta. Você vai bater ela no momento que aquilo virar um hábito e você vai manter essa meta como algo para sua vida. Esse é o melhor, para mim é a melhor forma de cumprir uma meta. É assim, toda hora você está cumprindo, o tempo todo. Você não sente que falta muito, que você quebrou ela em várias coisinhas, então você está sempre cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Uma hora você alcança, porque aquilo vira um hábito, e aí é só continuar. Você não precisa mais fazer nada. Continuei, cheguei lá, agora é só continuar, entendeu? Eu fiz isso com a leitura. Eu falei, vou ler 24 livros. E a ideia era, de 24 livros, era para que eu me mantivesse lendo todos os dias. Eu queria ler mais. Esse era o meu objetivo. Quão mais? Todos os dias. Eu queria conseguir ler todos os dias. Eu não li todos os dias, mas eu li 32 livros. E isso me fez ler quase todos os dias, entendeu? Então, todos os dias eu precisava ler, senão eu não ia alcançar a minha meta de X livros, né? E a meta maior era ler 24 livros. Para esse ano, eu coloquei uma meta maior de livro. Coloquei 36 livros, que assim eu acho que eu vou ler, né, pelo menos um livro a cada 10 dias, e todos os dias eu vou precisar ler. Quero ler todos os dias. Essa continua sendo a minha meta. Ah, Sabrina, mas não virou um hábito? Virou. Só que é um passatempo. E a gente sabe como é fácil a gente abrir mão dos nossos próprios passatempos em nome de fazer hora extra, sei lá, adiantar algum serviço doméstico, ou alguém da sua família precisa de ajuda, você larga tudo e vai ajudar. Então, assim, para eu não cair nisso, eu mantive essa meta, né? Aumentei um pouco a quantidade, saí dos 24 livros para 36 livros, porque eu tinha lido 32 ano passado. Então, acho que de 32 para 36 é completamente saudável. Metas com relação a dinheiro, eu acho que tem que ir pelo mesmo caminho. Então, eu quero juntar 5 mil reais. Então, quanto por mês eu tenho que juntar? E você tem que revisitar as metas, por quê? Para você não esquecer que aquilo é uma prioridade. Então, toda vez que você. Eu fiz isso semana passada. Eu falei assim: ai, não, hoje eu vou voltar de Uber. Meu marido não vai conseguir me buscar, vou voltar de Uber. Tava dando R$ 40 o Uber. Aí eu falei assim: cara, não. R$ 40, esses R$ 40 que eu vou gastar de Uber, eu consigo ir lá comprar o blush da Bruna Tavares que eu tava querendo comprar. Então, eu vou realmente gastar com o Uber, que tem o ônibus, tudo bem, é um conforto e tal, mas, poxa, será que eu não quero mais o blush da Bruna Tavares do que o voltar de Uber, entendeu? Porque, assim, era um horário, né? 7 horas, que é um horário normal. Sim, tem engarrafamento, essas coisas todas, mas tinha ônibus, entendeu? Eu ia conseguir ir até o ponto de ônibus, pegar o ônibus e chegar na minha casa sem demais intercorrências, né? Tudo pode acontecer no Rio de Janeiro porque é o Rio de Janeiro, né? Então, infelizmente, de modo geral, não seria algo arriscado em que eu precisava voltar de Uber, entendeu? Era realmente só preguiça. Eu pesei as duas coisas. Eu quero juntar X, aí eu preciso juntar tanto por mês. E aí você vai, tipo, aí você anota ali as suas contas fixas e ver ali, tipo, ah, não, juntando, ganhando tanto, gastando esse tanto, e até quanto eu posso, sei lá, gastar, isso é uma coisa que eu não tinha, até quanto eu posso gastar no cartão de crédito, que não vai comprometer a, esse meu desejo de juntar X, entendeu? Aí todo mês, aí vira uma meta pro mês, então todo mês você tem que fazer tanto. Então todo mês que passa você está cumprindo ali uma parte, né, X avos da sua meta. Então, em janeiro eu vou cumprir um dozeavos, em fevereiro eu vou ter cumprido dois dozeavos, até você chegar lá e completar e ter sido os 12 meses da sua meta
100%. Tem uma outra meta que eu coloquei para esse ano que é de não esperar para viver, não esperar aquela frase pronta mesmo do vai viver ou tá com pena. A pessoa que guarda os adesivos do caderno até hoje, eu sempre fui muito essa pessoa que precisa. Gente, tá uma latição de cachorro. E eu com essa minha voz aqui horrenda, porque estou me recuperando da minha crise de rinite. Eu era uma pessoa que eu tinha muito problema com isso de, tipo, ficar economizando a minha vida. Economizando a frase pronta do vai viver ou tá com pena. Eu tinha muito isso. Então, às vezes acontecia, ai, dia dos namorados, vou pintar meu cabelo para o dia dos namorados. Meu aniversário, vou pintar meu cabelo para o dia do meu aniversário. E aí, quando não tinha um evento, assim, entre uma coisa e outra, acabava que eu passava 2, 3 meses sem pintar meu cabelo. E aí, quando eu via, eu estava me sentindo feia, estava me sentindo feia em foto, em vídeo, na vida real, de todas as formas. E aí era mágico. Eu pintava meu cabelo, né? Retocava meu ruivinho. E aí eu ficava me sentindo bonita de novo, porque eu tava com uma raiz decente, né? Aí não tava aquele contraste horroroso, né? A sobrancelha retocada, tudo retocado. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, por que que eu fico fazendo isso? Por que que eu espero ter um casamento, um evento, alguma coisa para eu cuidar de mim? Por que que eu não posso fazer isso todos os meses, por exemplo? Entendeu? Por que que tem que esperar para me cuidar? Por que que eu não mereço isso todos os meses? Não tem, sabe? Ainda mais agora que eu mudei de tinta, a tinta que eu tô usando agora é mais barata. Quem pinta meu cabelo sou eu. Então, assim, não é como se se eu quiser pintar o meu cabelo todo mês, eu consigo pintar meu cabelo todo mês por menos de R$ 100. Não é como se todos os meses eu fosse gastar 500, R$ 600 retocando meu cabelo. Realmente, se fosse pra gastar isso, eu não ia fazer nenhuma vez no ano. Não está dentro do meu orçamento gastar esse nível de dinheiro no meu cabelo, entendeu? Isso aí, 500, R$ 600, são 6 meses pintando o cabelo direto. Pois bem, então não era um motivo econômico mesmo, sabe? Era realmente essa coisa de economizar a vida, economizar para economizar sei lá o quê. Não, por isso que eu tô usando a expressão economizar a vida, porque eu não consigo pensar em nada mas que eu estivesse economizando. Economizando o fato de querer estar bem comigo mesma. Sem sentido nenhum. E aí, uma das minhas metas é parar de economizar a vida. E isso se reflete em pintar meu cabelo todos os meses, fazer a unha todos os meses. E eu não estou falando de salão, estou falando eu mesma ir lá e pintar minha unha, que ainda não fiz esse mês, inclusive. Mas eu gosto, assim, é um momento de fazer algo manual, sabe? Algo, sei lá, quase artístico, assim. Até comprei um negocinho da Shein que cola assim na unha. Enfim, é realmente para ser algo. Estou aqui parada nesse momento, concentrada em cuidar de mim mesma. Porque eu não deixo de limpar a casa, eu não deixo de lavar o banheiro, eu não deixo de, sabe, fazer essas coisas, fazer serviços domésticos. São coisas que eu não deixo para depois, mas eu deixo para depois pintar o meu cabelo. Eu deixo para depois fazer a minha própria unha, entendeu? Eu não deixo para depois nada do trabalho. Eu sempre faço as coisas dentro do prazo, tudo certinho. Não ignoro as coisas que eu tenho que fazer, mas eu deixo de pintar o meu cabelo, eu deixo de fazer a minha unha. Então a meta é ser feliz agora e eu fui quebrando em várias outras metas pequenininhas. Fiz meta de casal também para mim e para meu marido, para a gente fazer, cumprir juntos, que estão muito ligadas a essa questão dos hábitos, né? Algumas metas vai ser difícil conseguir quebrar em pequenas metas, mas sempre dá para quebrar em pequenas metas. Uma menina que eu acompanho, que é a Letícia Soter, eu nunca sei falar o nome dela direito. Ela sempre dá um exemplo dela de uma meta que ela tinha, que era de criar a loja dela. Ou era vender online, começar a vender online, acho que era isso. Aí ela foi e quebrou isso em criar a loja, olhar perfis de loja, não sei o quê, sabe? Que aí vão virando pequenas coisinhas na sua lista para você ir fazendo. A questão do ler mais, eu acho que é a mais óbvia e mais fácil de ilustrar, porque é isso. Quero ler mais. Quanto? Todos os dias. Como eu acho que eu posso ler todos os dias? Colocando
uma quantidade X de livros. Então, se eu tenho que ler 36 livros, eu tenho que ler todos os dias para alcançar essa quantidade X. E aí eu marco um, né? Faltam 35. Marco o outro, faltam 34. E por aí vai. Outra opção, ainda no caso de ler livros, é você colocar os livros que você quer ler no Scooby. Porque o Scooby, ele pega aquela quantidade de livros e aí ele te dá uma média de quanto você tem que ler por dia para alcançar aquela sua meta de leitura. É ótimo, então você também pode fazer isso, porque aí ele conta ali quantas páginas tem cada livro que você colocou para você ler todos os dias, quanto você precisa ler todos os dias para você ler todos aqueles livros dentro do seu ano. Aqui nesse canal eu estou falando muito de livros, então livros para ler, livros que eu estou tentando escrever, mas eu também queria falar sobre metas, porque é uma parte muito importante da minha vida, uma coisa que eu gosto muito. Eu amo falar e fazer planejamentos. Eu amo, 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 amo. Amo muito isso. Então, eu queria deixar parte dessa minha paixão aqui também, porque estamos em janeiro, então ainda é tempo de falar sobre isso. Bom 2026 para todos e todas e todes. E é isso. Tchau. Até o próximo.